Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser. Já não vivo eu sou inteiramente. Oh, 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 oh. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro dessa noite, mais um encontro onde nós estamos aprendendo a ter a nossa maturidade cristã, também com o objetivo da gente ministrar aquilo que temos aprendido nesses encontros para outras pessoas também. Porque foi assim que o Senhor nos chamou. Nós temos sido abençoados, você tem sido abençoado. Se você tem sido abençoado, o Senhor te chamou para abençoar outras pessoas. Essa é a nossa razão de ser, o nosso maior propósito. Então, seja uma pessoa que abençoe outros, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Então, o nosso encontro de hoje, nós vamos continuar nossa série de estudos, Maturidade Cristã. Nós temos utilizado o livro, que é um livro discipulado, básico da nossa convenção, qual a nossa igreja faz parte, a Convenção Batista Brasileira. É este livro, o livro Maturidade Cristã, livro que fala das bases da nossa fé. A gente aprendeu algumas lições preciosas. Hoje é a nossa quinta lição, né? Nossa quinto estudo. Nós já aprendemos algumas coisas. A primeira foi sobre Bíblia, como é que a gente faz o estudo da Bíblia. O segundo nosso encontro falou sobre oração. Nós aprendemos muito sobre oração. A gente fala muito sobre oração, às vezes a gente pouco ora, né? Espero que depois do nosso estudo daquela semana você tenha o hábito de orar mais. Falamos sobre como descobrir a vontade de Deus, como pedir a orientação de Deus e como discernir a vontade de Deus no nosso tempo. Semana passada nós falamos sobre família e hoje nós vamos falar sobre igreja. Como eu gosto desse assunto igreja. Eu gosto tanto que me tornei pastor de igreja. É o tema meu preferido. Eu gosto de pensar filosofias de igreja, jeito de igreja ser, o que faz a igreja crescer. Eu gosto muito desse tema. Foi um tema que eu coloquei minha vida. Afinal, isso revela a prática pastoral. A prática pastoral é isso, é trabalhar na igreja e fazer com que a igreja cresça. Mas o que é a igreja?
o que é a igreja, qual é o propósito da igreja, quem criou a igreja, para que criou a igreja, quem são os oficiais da igreja. Essas perguntas que nós vamos responder no estudo de hoje à noite. Como você percebeu, estou em aula gravada, já voltei para o meu curso de psicologia, então breve vou estar formado. Então nesse exato momento, enquanto você está vendo esse vídeo, eu estou estudando. Então, para evitar exatamente que eu falte uma aula, eu estou aqui gravando esse vídeo para você. É claro que quando eu tiver oportunidades, como eu tive nas outras semanas, semana passada a gente fez ao vivo e eu acompanhei, a gente pôde acompanhar o estudo ao vivo. Eu não tive aula, mas essa semana eu estou com aula, então está aqui gravado. Isso não importa, o importante é que nós estamos estudando junto. Eu vou estar, claro, não vou estar online ao mesmo tempo que você, mas eu vou estar acompanhando ali as mensagens. E de repente, quem sabe, no intervalo, eu faço uma live ali para tirar alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque uma pergunta aí. A gente tem 30 minutos de intervalo, por conta das aulas online, né? Então eu tenho 30 minutos de intervalo. Se tiver dúvida, 8h35, eu entro ao vivo, passo o link, eu respondo as perguntas e aí eu volto para minha aula, ok? Então, se tiver pergunta, coloque pergunta, não fique com receio só porque ela gravada não estou vendo. Eu vou estar olhando depois, os 5 minutos eu vou ler as mensagens e quero que você então coloque sua dúvida do estudo de hoje, porque eu vou entrar em 25 minutos, eu creio que 25 minutos é mais que suficiente para tirar sua dúvida. Eu entro ao vivo e aí a gente conversa sobre as suas dúvidas, combinado? Então você não vai deixar de ter ali a minha presença na live ao vivo, a gente dá um jeito, ok? Mas o estudo, pelo menos o estudo, o conteúdo vai ser ao vivo e as dúvidas eu tiro na live de 25 minutos. Assim, nem você perde, nem você tira as dúvidas e eu também não deixo de faltar ao meu curso de psicologia. Um curso que eu gosto muito e tem sido muito útil no ministério pastoral. Talvez você diga, o pastor está estudando e tal, mas você não sabe o quanto que isso tem abençoado sua vida, o fato de eu estar sendo capacitado para isso. Muito. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a sua vida também nos aconselhamentos que eu vou fazer como pastor. Ok, vamos orar então, pedindo que Deus nos abençoe. E como eu não estou ao vivo, mas eu tenho plena convicção que a primeira a entrar foi a irmã Rosimar. Eu tenho plena certeza que a irmã Rosimar foi a primeira a entrar lá, dar boa noite. E isso parece algumas coisas que não mudam. Essa é uma das coisas que não muda. A irmã Rosimar sendo a primeira boa noite. Mas vamos lá orar, pedindo que Deus nos abençoe no estudo de hoje. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado a Tua provisão, o Senhor tem mantido a gente com saúde. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem manifestado o poder de cura em algumas pessoas e pedimos a Deus que o Senhor continue manifestando, curando, evitando a Deus com que esse vírus venha trazer mais dificuldade em nosso tempo. Pedimos a Deus que o Senhor evite mortes em nome de Jesus. As pessoas que estão sendo vacinadas, que sejam, Deus, pessoas que possam ficar imunizadas, que não haja, Deus, também sequelas nenhuma das vacinas que estão sendo produzidas. Age com poder, ó Deus, e venha trazer de novo a paz ao coração de cada pessoa que está aflita. Pedimos também, ó Deus, por nosso estudo dessa noite, que o Senhor venha nos abençoar, que seja um tempo bem aproveitado, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra, que possamos entender a razão de nós existirmos como igreja. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Igreja, né? Quando a gente fala sobre igreja, principalmente quando o Novo Testamento fala sobre igreja, você tem sempre dois entendimentos sobre igreja, né? O primeiro entendimento é a questão de que a igreja é uma congregação de pessoas, né? A igreja significa congregação, ou seja, um grupo de pessoas que foram batizadas, que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E também há o sentido da igreja ser aquele entendimento mais global, né? De reunir muito mais pessoas, não só a igreja local, ali aquela igreja que está em sua casa, mas também ele menciona toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro. O apóstolo Paulo também usa muito essas duas expressões, esses dois significados. Assim como nós temos
A nossa igreja, a primeira igreja batista, né, de Rolim de Moura, a nossa igreja, somos uma igreja local, mas também existem outras igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Seria essa a ideia. Então, uma hora se refere à igreja local e outra se refere à igreja espalhada pelo mundo inteiro. Mas quando a gente fala sobre igreja, né, o que é uma igreja, a gente também tem ali uma palavra que é utilizada no grego. A palavra é uma palavra que vocês ouviram bastante, então não tem problema de eu falar, né, que é eclesia. A palavra eclesia no grego, elas têm o sentido, eu sei que vocês sabem o significado, que são os que são chamados para fora, mas ampliando ainda mais o entendimento da palavra utilizada para a época, era o seguinte: era um grupo de pessoas que eram chamadas para fora da cidade, eram ali pessoas da cidade, da comunidade, e era um grupo de pessoas que se retiravam da cidade para fazer uma reunião, uma assembleia, com que objetivo? Com o objetivo de dar direção para a cidade, de orientar o que a cidade tinha que fazer. E aí, quando essa palavra também é utilizada para a igreja, a gente simplesmente traduzir como os que são chamados para fora, não traz ali a total ideia do que vem a ser essa palavra quando foi utilizada do autor. Qual foi a ideia do autor quando colocou essa palavra eclesia, no grego, quando escreve sobre igreja? E aí, aplicando para nós, então a ideia seria o seguinte: aqueles que foram chamados para fora e que agora estão se reunindo para, de alguma forma, dar direção às pessoas da cidade. Se o sentido da palavra é esse, eu fico me perguntando, será que nós, como igreja, estamos de fato saindo da cidade e agora dando direção para que aquela cidade cresça? Ou será que nós ainda estamos somente no sentido de que a palavra foi ensinada, os que são chamados para fora e agora estão fora e não se envolvem mais com a cidade? Eu acho que a gente está muito mais com essa definição simplesmente de chamados para fora, e nos esquecemos do objetivo pelo qual é chamado para fora, de trazer solução, de trazer orientação para quem está na cidade. E o mundo precisa exatamente isso. O mundo precisa de pessoas que dê direção. Ela é praticamente, a gente poderia definir como o corpo constituído de Cristo aqui na Terra. A igreja é isso. A igreja também, a gente pode dizer que ela é um grupo de companheirismo. Quando a gente olha para o texto de Atos capítulo 2, o versículo 42, ele vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e também nas refeições. Isso em casa, no templo, era um povo que estava o tempo inteiro junto. Isso é comunhão. A palavra comunhão descreve o tipo de relacionamento que a igreja deve ter. Um relacionamento onde é importante a gente entender a palavra koinonia. A palavra koinonia, que a gente sabe que no grego, né, você já ouviu muito essa palavra, mas ela tem o sentido de compartilhar. Mas quem compartilha, compartilha alguma coisa. E koinonia significa aqueles que compartilham sua própria vida. Isso tem a ver com tristezas, com alegrias, com projetos, com sonhos, com dificuldades. Nós estamos compartilhando a nossa vida. E é importante que, para que você tenha comunhão com alguém, que você compartilhe sua vida. Porque tem muita gente compartilhando a vida dos outros, das outras pessoas, e não a própria vida. Isso não é comunhão. Você está reunido com outra pessoa e está falando dos outros. Isso é fofoca, isso é maledicência, isso é pecado. E Deus abomina a fofoca, gente. Deus abomina a fofoca. Presta atenção. Quando você está em grupo e você compartilha o seu coração, aí sim você está tendo koinonia. Aí sim é comunhão. Aí você está vivendo o que a igreja primitiva viveu há quase 2000 anos atrás. Quando nós compartilhamos o nosso coração, aquilo que está entre nós. Quando isso acontece, a igreja está em comunhão. Agora, somente quando a igreja se reúne para fazer algo, somente quando a igreja se reúne para cantar, para ler a Bíblia, para escutar alguém pregar, e não compartilha nada do seu coração, isso não é comunhão.
Comunhão é quando você abre o seu coração, você compartilha o que está dentro de você. E aí sim você está vivendo em comunhão verdadeira e sincera. Então a verdadeira comunhão tem a ver exatamente com isso. Em você abrir o seu coração, compartilhar com as pessoas aquilo que está em você. E não aquilo que é dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10, fala exatamente sobre isso. Nós devemos amar uns aos outros. Devemos estar ali ligados um ao outro. Isso é comunhão. Isso é verdadeira comunhão. Então, algo que você deve fazer sempre é viver em comunhão com os seus irmãos. Então, viva em comunhão, tenha um grupo que você possa abrir seu coração, que você possa compartilhar, para que você possa experimentar. Hoje a gente vê muitas pessoas assim, com medo de compartilhar por causa da fofoca. A fofoca tem sido o inimigo número 1 da comunhão das igrejas. E é importante que a gente vença isso, que acabe a fofoca, para que a gente possa ter a plena comunhão. E como que a gente acaba com a fofoca? A gente acaba com a fofoca não ouvindo. Chegou alguém assim para falar de alguém para você, você diga, não, eu não quero atrapalhar a comunhão da minha igreja, eu quero proteger a comunhão da minha igreja. E protegendo a comunhão da minha igreja é porque eu rejeito fofoca. Eu não admito fofoca. Ah, fulano, quero falar de Beltrano, não, quero que você... Não fale de mim com ele, não. Fulano, você viu? Não vi, não quero saber, fique com você e que você aprenda a ser um servo de Deus. Parando de fofocar dos outros. Não fale dos outros. Então, quando a gente começar a ter pessoas que se posicionam diante da fofoca, aí a fofoca acaba. Agora, enquanto ainda ter ouvidos que gostam da fofoca, o fofoqueiro ainda vai existir. Que, afinal de contas, eu sempre digo que o fofoqueiro não é somente quem fala, é quem ouve também. Quem ouve também. Então, evite a fofoca. Por quê? Se você continuar ouvindo a fofoca não vai terminar. Não vai terminar. Ela vai continuar. Então, diga não à fofoca. Para que a comunhão da nossa igreja seja mais intensa. Em nome de Jesus. Amém? A igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Quando a gente fala um corpo, porque a igreja é formada dos seus membros, né? E principalmente a gente fala de 2 membros, a cabeça e o tronco. É muito importante que a gente entenda isso. Colossenses capítulo 1, versículo 18, vai falar que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. O problema é o seguinte, tem muita gente que quer ser o cabeça da igreja, né? Tem pastor que quer ser membro da cabeça da igreja, tem diácono que quer ser membro da igreja, tem membro fundador que quer ser membro da igreja, aquela pessoa que acha que dá o dízimo mais alto, né? Porque dízimo é 10%, é tudo igual, Deus igualou, não existe dízimo mais alto, mais baixo, não existe, mas a pessoa acha que ela deve ser dona da igreja, ela tem a última palavra, ela quer mandar as coisas na igreja. Não, meu filho, quando tem alguém assim, ele está tomando o lugar de Cristo na cruz, de Cristo, da igreja, e ele está fazendo idolatria, tomando o lugar de Deus, é o pecado da idolatria. E quando nós temos a consciência de Cristo é a cabeça da igreja, aí as coisas estão em ordem. Então é muito importante que você entenda isso, né? E que Cristo é a cabeça, não somos nós. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Agora, o corpo sim tem vários membros. Isso significa na questão dos dons. É claro que a gente vai falar dos dons um pouco mais para frente, e a gente tem um curso Forma na igreja que fala especificamente sobre dons. A gente não vai se deter aqui a questão dos dons, que vamos falar em uma lição para frente, e também temos um curso da nossa igreja com 4 encontros falando sobre comunhão, sobre dons. Então lá a gente vai aprender mais sobre os dons. A igreja também é um templo espiritual. Sim, a igreja é um templo espiritual. A igreja é o templo de Deus. A igreja é o templo de Deus aqui na terra. Ela tem esse simbolismo, assim como no Antigo Testamento existia o templo, a igreja é o templo de Deus. Agora é importante que você entenda que é de uma forma espiritual. Porque não é feito de mãos humanas, de concreto, mas é o nosso corpo. O nosso corpo. Eu vou ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vai dizer o seguinte: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual,
onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Ou seja, a igreja é o templo espiritual de Deus, nós somos a habitação de Deus, cada um de nós somos a casa espiritual de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo agora habita em cada um de nós. Quando nós estamos online, como agora, nós estamos com uma igreja reunida, espiritualmente. Mas é claro, se nós estivermos fisicamente, isso traz uma compreensão muito maior. Mas isso não quer dizer, pelo fato de nós não estarmos fisicamente, que vamos deixar de ser a igreja reunida como nós estamos agora. Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aonde você for, lá está a igreja de Jesus Cristo. Esse conceito de igreja, nós sendo como templo espiritual, é muito importante para que você entenda que quando alguém está evangelizando, é a igreja que está evangelizando. A igreja não precisa ter uma série de conferências evangelísticas para que se possa afirmar, agora sim a nossa igreja está evangelizando. Não. Se você está evangelizando, a nossa igreja está evangelizando. Se você está ajudando alguém, a nossa igreja está ajudando alguém. Você não deve dizer, só eu ajudo, a nossa igreja não faz nada. Ué, você não faz parte da igreja? Se você faz parte da igreja, casa espiritual de Deus, a nossa igreja também está fazendo. Então nós temos esse papel espiritual. Somos a casa espiritual de Deus. Antigamente, Deus habitava no meio do templo. O templo é o lugar da habitação de Deus. Eu vou ler o texto de 1 Reis, capítulo 6, versículo 11 ao 13. Deixa eu pegar aqui. 1 Reis 11 ao 13 diz assim: O Senhor disse a Salomão: Se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel, neste templo que está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. Aqui quando Salomão constrói o templo. Quando Salomão constrói o templo ali, Deus disse: aqui vai ser minha habitação. Aqui é onde eu vou mostrar a minha glória. Agora no Novo Testamento, não. Nós somos o templo, a casa de Deus, é onde Deus habita em cada um de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e habitava na pessoa para determinada obra e depois saía. Mas agora não. Deus está habitando em cada um de nós. O Espírito de Deus confirma que você é a habitação de Deus. E por isso, sim, devemos viver em santidade. Também a gente pode ver que, sendo templo do Espírito Santo, nós somos sacerdotes. Foi o texto que nós lemos, né? De 1 Pedro 2,5, que fala: vocês são sacerdotes. Isso significa o quê? Que não precisa ninguém me representar até Deus. Eu não preciso que alguém, olha, eu vou orar pela sua vida, porque a sua oração Deus não vai ouvir. Tem muita pessoa que pensa assim: pastor, ora por mim, porque a sua oração Deus vai ouvir. Não, Deus ouve todas as orações. É do pastor, é quem não é pastor. Deus ouve todas as orações. E você, tendo Cristo como Senhor da sua vida, você, a gente fala, tem o sacerdócio universal do cristão. Ou seja, eu não preciso ter alguém que me represente. Eu mesmo posso chegar diante do trono, porque esse era o papel do sacerdote no templo. Existia o templo, existia o sacerdote, que o sacerdote é que apresentava os sacrifícios a Deus, é que apresentava o povo a Deus. Ele era o mediador entre o povo e Deus. Agora não. Agora nós não temos mais representantes, chegamos direto a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele nos abriu esse novo vivo caminho e agora a gente entra nesse novo vivo caminho e vivemos para Deus. Você pode chegar diante de Deus porque você é um sacerdote. Quando também, é muito importante quando a Bíblia nos orienta a respeito disso, ela fala sobre o sacrifício do louvor, que a igreja deve fazer o sacrifício do louvor. Hebreus 13:15, eu vou ler esse texto de Hebreus 13:15, que diz assim: Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus, esse louvor que é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam sua fé nele. Eu lembro de um texto dos Vencedores por Cristo, não sei quantos lembram, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome, é fruto de tua graça e da paz que vive em mim, e do meu espírito que habita em ti.
Então, assim, é demais, demais. Eu gosto demais de Vencedores por Cristo, né? Eu lembrei agora, né? Louvor 4, né? Então, assim, era LP na época. Era LP na época. Quem é do meu tempo aí vai lembrar. Então, o que significa isso? O que significa? O que é o louvor? A pergunta, né? O que é o sacrifício de louvor que devemos prestar a Deus? É de pessoas que confessam o nome de Jesus Cristo, que exaltam o nome de Jesus, que adoram o nome de Jesus, que declaram Jesus como Senhor da sua vida. Esses são os que oferecem sacrifícios de louvor. E ele fala também no versículo seguinte, os sacrifícios de boas obras, o versículo 16, que ele fala sobre o sacrifício de boas obras. O que são os sacrifícios de boas obras? É fazer o bem e ajudar pessoas. Uma das razões da igreja existir é exatamente isso. Hebreus 10, 24 e o 25 vai dizer o seguinte, né, que a gente deve considerar uns aos outros, ou seja, levar em conta a outra pessoa e a gente estimular ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. E aí ele confirma, e não deixem de congregar como é costume de alguns. Ou seja, estar na igreja é recomendação bíblica. Quando alguém diz, eu não preciso de ir na igreja, ele está indo contra a palavra de Deus, não é contra o pastor. Não é porque o pastor quer que você vá para a igreja. Claro que eu quero que você vá para a igreja, eu quero ver nossa igreja cheia, eu quero construir igreja, eu quero ver pessoas se convertendo. Esse é o meu objetivo, eu fui chamado para isso, para levar o evangelho para as pessoas. E eu entendo que uma igreja grande é menos gente no inferno, é mais gente sendo alcançada para Jesus. E eu quero a igreja cheia, eu quero a igreja lotada, gente, todo mundo cantando junto, louvando o Senhor. Gente, que bênção que é um louvor com uma igreja lotada. É uma maravilha. Nossa, impulsiona o nosso coração. Eu já falei que existe uma pesquisa, que já está cansado de falar isso, quantas vezes já falei, que quando um grupo de pessoas cantam juntos a mesma música, libera o hormônio da felicidade. É comprovação científica. Imagina, gente, a igreja lotada ali, a gente com 600 pessoas cantando, exaltando o nome de Deus. Que fervor que isso nos traz no nosso coração no culto. Que alegria que isso expressa em nosso coração. Né? O quanto que nós fomos movidos emocionalmente. Deus colocou isso no nosso coração, irmãos. E aí tem gente que não quer vir para a igreja, é porque não entendeu a palavra de Deus. O Senhor quer que a gente continue firme. Inclusive, isso é visto, as pessoas que frequentam a igreja, elas estão mais firmes nesse tempo. As pessoas que participam dos cultos presenciais, elas estão mais encorajadas espiritualmente. Não que negam o que está acontecendo, não negam. É porque isso elas foram encorajadas pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque o fato de estarmos juntos faz isso, presencialmente. Então é muito importante que a gente tenha isso, que eu tenho esse propósito de igreja, de estimular um ao outro, de a gente estar junto. Liberou o culto presencial e você pode estar de forma presencial, né? Então, olha, participe dos cultos presenciais. Não deixe de participar. Se você pode estar presente, participe. Amanhã nós temos o culto presencial, aliás, né? Estava até tirando só domingo, não é domingo não. Amanhã a gente tem o culto presencial, 7h30. Venha para o culto. Venha para o culto presencial amanhã, participe você também do culto presencial. Você vai ver o que Deus vai fazer ao seu coração, como você vai sair animado pelo fato de estar cantando com os irmãos, de ver os irmãos. Isso vai te dar força. Venha para o culto presencial amanhã. Você vai ser estimulado. Sacrifício de uma vida dedicada a Deus. É isso que a gente deve fazer. A igreja deve dedicar sua vida, as pessoas devem dedicar sua vida ao Senhor. Entregar totalmente a nossa vida ao Senhor. A origem da igreja, né? Quando a igreja começou? A gente tem um texto, né, de Mateus, capítulo 16, 18 a 20. Deixa eu pegar aqui o texto de Mateus 16, 18 a 20. Fala assim: portanto eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Então Jesus declara, nessa declaração Jesus começa a sua igreja. É muito importante que você, quando lê esse texto, Cristo não está falando, olha, você é Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja. Não. Ele diz, você é Pedro, e sobre esta pedra. Qual pedra? Versículo 16, a declaração de Pedro. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja,
para que a igreja seja cada vez mais construída, que é algo dinâmico, a igreja está o tempo todo em construção até a volta de Cristo. Isso significa que cada pessoa que aceita Cristo Jesus como Senhor, que declara Ele como Messias, Filho de Deus e aceita como Salvador, ela entra na igreja e a igreja está sendo edificada, a igreja está crescendo, a igreja está aumentando. Então é sobre esta pedra, a afirmação de Cristo, é que a igreja de Jesus é edificada, é construída, mais pessoas sendo tijolinho na construção de ser uma igreja por completo. Então a igreja é algo que Deus criou. Nós falamos da família semana passada, algo que Deus criou, e a igreja. Duas instituições atacadíssimas. Atacadíssima. Nada é mais atacado do que a igreja. Semana eu estava vendo uma reportagem, claro que eles estavam errados, não quero dizer que eles estavam certos. O decreto diz que a gente não pode se reunir no final de semana e não pode, pronto, acabou. Mas tinha uma igreja que se reuniu em Porto Velho. Ela se reuniu, mas tinha bares, outros lugares que se reuniram também. E a reportagem, olha só como a igreja é atacada. A reportagem dizia rapidamente dos outros lugares que foram pegos abertos, que não podiam, mas a maior parte da reportagem era da igreja. Falando da igreja, que tinha muitas pessoas, do pastor, que não sei o quê. Ou seja, assim é a igreja. A igreja é atacada e vai ser atacada. E a gente precisa permanecer firme, porque, embora atacada, o inferno não prevalece contra a igreja. É muito importante que a igreja tome posse disso aí, mas a igreja está recuada hoje, mas a igreja está recuada. A igreja está calada. A igreja não se posiciona. A igreja não diz, olha, vamos fazer os nossos cultos. A igreja, de uma forma geral, ela está calada. E quando você tenta fazer alguma coisa assim, você é insensível, você é um monte de coisa, tudo. E não é isso. Nós podemos reunir. Pode ir no mercado? Pode. Pode ir para o trabalho? Pode. Então, se pode isso, por que a igreja não pode estar reunida? Por que não podemos cantar? Por que não podemos estar juntos? E a igreja obedece regulamento. Você sabe, você que tem vindo à igreja sabe disso. Temos distanciamento, tem álcool gel, tem pano com que boa, tem isso, tem aquilo. Tem um pastor que não pega na sua mão ainda, mas vou pegar, né, em nome de Jesus. Então assim, a igreja é isso, a igreja é viva, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem um poder espiritual muito grande, dada por Cristo Jesus, porque ele diz, toda a minha autoridade foi dada no céu e na terra, agora vão, ou seja, vocês têm essa autoridade minha, vocês têm o meu poder para fazer o que precisa ser feito. E a igreja, então, ela tem isso, a igreja ela foi criada por Cristo, e sendo ele o instruidor da igreja, sendo ele o Senhor da igreja, ele edifica a igreja e ele é a origem da igreja. Nós temos em Cristo Jesus o centro de todas as coisas. É ele. E nós, como aqueles que vivem sob o senhorio de Cristo, nada pode vencer a igreja. Nada. Quando a igreja está no poder do Senhor, com confiança no Senhor, nada para a igreja. Nem o Estado pode parar a igreja, quando ela se toma posse do senhorio de Cristo como Senhor dela. E nós precisamos então retomar o senhorio de Cristo como Senhor da igreja. Amém? Quais são os oficiais da igreja então? Na igreja nós temos dois oficiais, o pastor e diáconos. Esses são os dois oficiais da igreja batista. Quando se fala em pastor, você vê também outros nomes. Ancião, bispo, qual era a tarefa de cada um deles, mas falando da mesma pessoa com funções diferentes. Vamos lá. O bispo é aquele que supervisiona o trabalho das pessoas, que dirige o trabalho como deve ser feito. Essa é uma tarefa que nem muita gente não gosta não. Muita gente não gosta não. Quando estão fazendo alguma coisa, o pastor chega para orientar, chega para direcionar, a pessoa já faz biquinho, né? Mas não é, gente, o trabalho do pastor. O trabalho do pastor é supervisão. O trabalho do pastor é dele saber como é que anda os ministérios, como é que anda as coisas. Ele não vai fazer tudo, mas é um trabalho. Deus colocou o pastor como bispo, aquele que supervisiona. Bispos, supervisiona. É o supervisão, é aquele que orienta. É o pastor. Esse é o trabalho do pastor. Ancião, aquele que é respeitado pelas pessoas, aquele que aconselha os outros. Então, às vezes eu acho assim, às vezes eu vejo as pessoas assim pastor, eu não queria incomodar o senhor, eu queria uma orientação, mas não queria incomodar. Pode, gente, esse é o meu trabalho como pastor. Tanto que estou fazendo psicologia para isso,
para melhorar a minha capacidade de aconselhamento e exercer esse meu trabalho como pastor, de ancião como pastor, melhora ainda mais na sua vida. Então precisa de aconselhamento, precisa de ajuda, é meu papel. Você não está me atrapalhando, você está me ajudando a cumprir minha missão. Então liga para o pastor, vamos marcar um horário, eu vou na sua casa, a gente ora junto, chora junto, ri junto. Mas aconselhamento é um trabalho do Ministério Pastoral. Entre em contato com o pastor, não é receio nenhum. Pode falar comigo, me procure. Eu tenho prazer nisso, gente, tenho prazer. Porque eu me realizo fazendo a obra de Deus. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque esse papel eu estou fazendo que o Senhor me deu. Então, liga para o pastor, pode ligar, não é trabalhinho não, pode ligar. De madrugada, liga para o diácono. Tô zoando, gente, tô brincando. Ok? Pastor tem a ver com o cuidado das ovelhas. Bispo, meu trabalho de supervisão, por isso que eu vou olhar os ministérios, eu quero saber como que está todo o ministério, vou me reunir com os ministérios, vou falar com a liderança, que muitas vezes eu sou meio chato em relação a isso, mas eu vou fazer com a liderança, vou supervisionar, vou orientar, é meu papel. Não adianta simplesmente eu vou dizer o seguinte, irmão, vamos fazer tal coisa, e largar, e nunca mais querer saber como é que está. Eu vou lá, eu vou deixar você fazer, eu vou fazer com que você faça da melhor forma que você pode fazer, e vou supervisionar. Se tiver alguma coisa fora, eu vou orientar, vou te ajudar, eu posso te ajudar em outras coisas para você fazer o trabalho, mas meu papel como pastor. Por isso que eu peço relatório. É importante o relatório. A gente não está ainda com as células funcionando, mas quando as células funcionarem, o nosso software está completo, eles vão utilizar o software exatamente para me ter essa supervisão. Faz parte do meu trabalho supervisionar, faz parte do meu trabalho aconselhar, faz parte do meu trabalho cuidar dos irmãos. É meu trabalho como pastor. Esse é o trabalho do pastor. E equipar também as pessoas para o trabalho de Deus. É meu papel. Eu não vou fazer tudo, eu não consigo fazer tudo sozinho. Então eu preciso fazer o quê? Equipar os santos para a obra do ministério. Efésios 4. A gente equipa a igreja para que cada irmão faça o seu trabalho. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, irmãos, é dar trabalho para os outros. Eu amo fazer isso. Amo. Pastor, eu queria fazer uma coisa. Vai fazer. Opa, tá aqui. Trabalho não falta na igreja. Não falta. Falta é trabalhadores. Trabalho não falta. Então, pode ter certeza, uma hora o seu trabalho vai chegar. Pode ficar tranquilo. Diáconos. O que é diácono? Diácono é ministro, é servo. Servo de quem? De Deus. Para abençoar o pastor e sua família e a igreja. Os diáconos têm esse papel de cuidar também das pessoas. Eu não consigo atender todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, qual é o trabalho dos diáconos? É fazer o quê? Através do auxílio deles, porque cada um deles tem uma proximidade com algumas famílias da igreja, eles vão entender a necessidade daquelas pessoas. Se eles puderem ajudar, vão ajudar. Se eles não puderem, pastor, e vão falar, olha, eu tenho o costume de visitar pessoas, e aí eu estou visitando as pessoas por ordem alfabética. Mas aí tem alguém lá da letra Z, que os irmãos têm lá na letra Z, tem a irmã Zenaide, tal, tudo. Então, pastor, está precisando da sua visita. Eu ia visitar o fulano hoje, da letra F, mas tem a irmã da letra Z que precisa mais do Senhor. Então, o fulano está bem, ele está de boa, então vou visitar a Zenaide. Quem faz esse trabalho na ajuda do pastor? São os diáconos. Os diáconos que veem a necessidade do pastor, se o pastor está precisando de alguma coisa. São os diáconos que têm esse cuidado com a família do pastoral e com as famílias da igreja. Que de repente, não vou passar um ano que eu não vou conseguir visitar toda a igreja, mas alguma visita de um diácono você vai receber, alguma ligação do diácono você vai receber, algum contato deles. Então o diácono ajuda nesse serviço. Não é só servir a ceia. Tem muita gente que o diácono serve para servir a ceia, ainda não. Agora, nesse tempo, até estou começando a gravar aulas online, cursos online, para que as pessoas possam assistir. Eu vou começar a fazer um curso para os diáconos online, para que eles assistam, porque eu estou aproveitando esse tempo para poder estruturar a igreja, para quando tiver tudo aberto, a nossa igreja esteja beleza, pronta para receber todas as pessoas. Então agora eu estou preparando um grupo de pessoas para a área do ensino, porque nós vamos mexer na estrutura de ensino da nossa igreja. Então, assim, com mais salas, para ter mais salas precisa de mais professores. E aí a gente está preparando os novos professores para isso, para que essas salas sejam abertas e você seja abençoado com as salas.
com os cursos que nós vamos fazer. E os diáconos sempre são isso. Então, pastor, critérios para que os diáconos e para os pastores? Claro que há. Atos capítulo 6 fala, eu vou abrir aqui Atos capítulo 6, primeiro, que fala dos diáconos, e depois eu abro o texto que fala dos pastores. Então, os diáconos, né, a igreja estava com uma necessidade, existiam pessoas que não estavam sendo supridas, e houve então esse problema na igreja. E aí o que acontece? Aí o versículo 2. Então os 12 apóstolos se reuniram, todo o grupo, Atos 6, 2. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Aí começa. Confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esses serviços a eles. Então, para ser um diácono, pastor, precisa ser alguém de confiança da igreja, que a igreja confie nele, que a igreja respeite ele, que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo e com sabedoria. Tem muita gente assim que às vezes é de confiança, tem sabedoria, mas não tem o Espírito Santo. Tem gente que tem sabedoria, tem Espírito Santo, mas não tem confiança. Então os 3 precisam estar juntos: confiança, cheio de Espírito e sabedoria. Para ser diácono na nossa igreja, pastor, o que precisa? Primeiro, precisa ser uma pessoa de tempo na igreja, que tenha passado pelo ciclo de crescimento, já que a gente está fazendo o ciclo de crescimento, que é envolvido nos trabalhos da igreja, que é comprometido com o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que inspira confiança, que tem sabedoria espiritual. E aí, quando tiver necessidade de tivermos necessidade de mais diáconos, aí sim há uma reunião com os diáconos e com o pastor, de ter indicações desse nome. Houve a indicação desse nome, recebe a visita do pastor e do presidente do corpo diaconal, é convidado, passa-se 2 anos de experiência. Depois de 2 anos de experiência, aí sim a pessoa pode ser consagrada ao ministério pastoral, ao ministério diaconal, com a aprovação da igreja. A aprovação da igreja é muito importante. Aqui, o Timóteo 3 também fala dos diáconos. Eu vou ler. Devem ser homens de palavra, sérios, não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos, deve se apegar à verdade revelada da fé, que é a palavra de Deus, ter consciência limpa. Aí o que eu falo, primeiro ser provados e depois aprovado pela igreja. Deve ser esposo de uma mulher só, e essa mulher não deve ser faladeira. Precisa ser moderado e fiel em tudo. E os diáconos devem governar bem a sua casa. Ok? Então esses são os diáconos. O pastor deve ser alguém que não possa ser culpado de nada, de pecado, de muitas coisas, que as pessoas não tenham que falar nele. Deve ser esposo de uma mulher só. Deve ser uma pessoa moderada, prudente e simples. Deve estar disposto a ser uma pessoa hospitaleira, ter capacidade para ensinar, não ser chegado a muito vinho, não deve ser nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da casa, educar os filhos e alguém que governe bem a sua própria casa. E também não deve ser um novo convertido. Muito importante isso, eu já vi muitos novos convertidos sendo ordenados a pastores. Muitos. Ele deve ser alguém respeitado pela igreja e pelos de fora da igreja também. Então, isso que são as características para alguém que quer ser pastor. Para ser pastor, então, tendo essas características, alguém vocacionado por Deus, que vai passar também por um tempo do reconhecimento da igreja da sua vocação. Depois disso, ele é mandado ao seminário. Depois do seminário, concluído o seminário, que é um curso de teologia de 4 anos, ele então tem o concílio. O concílio é para aqueles que já vão exercer um ministério pastoral. Eu praticamente, irmãos, eu não sou a favor de concílios, que aí você pergunta para a pessoa, você vai servir aonde? Não tem ministério, não tem igreja, não tem nada. Aí tem um monte de pastor assim,
dentro da igreja dando trabalho para o pastor titular. Entendeu? Um monte. Eu particularmente não gosto de fazer isso. A pessoa tem uma obra na igreja, se é na igreja, ou se é um outro ministério, aí sim, então vamos consagrá-lo ao ministério. Eu lembro que na igreja, na convenção da Associação Sul, eu fazia parte do Mato Grosso, a primeira pergunta que os pastores faziam, na ordem dos pastores da subseção, da associação, quando via um pedido de concílio pastoral, era: aonde ele vai servir? Era a primeira pergunta dos pastores. Aonde ele vai exercer o ministério pastoral? Porque nós não vamos consagrar pastores que não tenham um lugar aonde ministrar, aonde servir como pastor. Se ele não tem, então a gente prefere não consagrá-lo. E ficou isso. E dos 11 anos que eu passei lá, aprendi isso com esses pastores e concordei com eles, aprendi a concordar com eles. De fato, eles estão certos, né? Algo que eu aprendi. E quando a gente fala, então, sobre essa comunidade igreja, nós temos uma missão. Mateus 28, 19 e 20 fala da missão da igreja, que nós devemos fazer novos discípulos. A igreja foi chamada para isso, para apresentar o trabalho, o amor de Deus para as pessoas, para que as pessoas aceitem Jesus Cristo como Senhor de sua vida, e elas então possam servir também esse Deus, fazendo parte dessa comunidade. Nós fomos chamados para alcançar pessoas. Nossa declaração de missão é essa. Nossa declaração de missão é fazer discípulos. Se a nossa declaração de missão é essa, se a missão que nós temos de Deus é essa, devemos cumprir. E se nós não a cumprimos, estamos desobedecendo. E o que é desobediência a Deus? É santidade? Então, quando você não evangeliza alguém, você está em desobediência. É duro você ouvir isso, porque a gente não gosta de ouvir que peca, né? Ninguém gosta de ouvir sobre pecado, a gente quer ouvir coisas boas, que você é uma boa pessoa, que Deus é isso para você, vai fazer isso para você, vai abrir caminhos do deserto para você. Mas quando a gente fala sobre uma coisa que a gente não abre os olhos para essa coisa que a gente faz, porque a gente justifica fazendo o seguinte: eu não sei como evangelizar, não aprendi, não sei o que, tá? A gente vai justificando. E a gente não entende que, mesmo justificando, continua sendo uma desobediência. O Senhor chamou você para evangelizar. O Senhor chamou você para fazer discípulos dele. Então, como igreja, temos essa missão. Uma igreja que não ganha pessoas para Jesus e não se esforça, pelo menos, para fazer isso, ela não se esforça para fazer discípulos, ela não anuncia a palavra de Deus, ela não está cumprindo a missão de Deus. Com isso não quer dizer que todas as pessoas que você evangelizar vão se converter. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas nós estamos evangelizando, trabalhando para isso. O que nós podemos fazer é trabalhar para isso. É ir e falar de Jesus. O se converter e o aceitar a mensagem tem a ver com a pessoa, decisão da pessoa. Mas nós temos a missão de fazer isso. Então, esta é a igreja. Isso somos eu e você. Somos o corpo de Cristo aqui na terra. Somos o povo de Deus e temos a tarefa de levar esse evangelho para todas as pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Antes de eu encerrar essa transmissão, eu gostaria de orar com você. Orar para que Deus nos abençoe como igreja. Que possamos ser essa igreja que Deus sonhou e continuar cumprindo a missão dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor nos fez igreja do Senhor neste tempo. Porque temos a mensagem do Senhor. Que temos o Senhor como nosso líder, como a cabeça da tua igreja. Por fazermos parte dela. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos encha de coragem para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu e fazer novos discípulos. E a igreja do Senhor continue crescendo e ela continue tomando espaços neste mundo e trazendo pessoas para o céu e esvaziando o inferno. Dá-nos, ó Deus, intrepidez para anunciar a tua palavra e cumprir o teu propósito. Nos abençoe. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Continue colocando aí suas perguntas, se você tiver alguma pergunta. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo, se tiver pergunta, e vou esclarecer a pergunta para você. Então, vou dar um tempinho para que você possa ainda nessa transmissão colocar as suas perguntas e depois eu encerro essa transmissão com um tempinho que dá tempo de você colocar a sua pergunta, ok? Um abraço, até daqui a pouco, se Deus quiser.
que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei,